Noite. O Brasil perdeu da Bélgica por 2-1 e está fora da Copa. A torcida fez a festa enquanto deu. A esperança até voltou com o gol da seleção, mas o sonho do Hexa teve que ser adiado. A equipe do repórter Lauro Lopes esteve lá no Bar da Copa e ele conta pra gente como foi a reação do povo depois da eliminação. Olá, Carol, meus amigos do Jornal da Alterosa. Pois é, infelizmente o Brasil está fora da Copa, derrota por 2-1 para a Bélgica e a seleção do técnico Tite ficou então pelo caminho nessa busca pelo hexacampeonato mundial. Mas ó, o brasileiro, como ele é sempre feliz e não desiste nunca, a gente está aqui no Bar da Copa e ele continua feliz, fazendo festa. Sempre tem festa. Agora, terça-feira, o problema é que tem que trabalhar. Mas segue o jogo, a gente agora pode se preocupar com as coisas de verdade. Mas é isso, futebol mexe com a gente de verdade. Eu tô triste, eu tava iludida. Todo mundo se divertindo, ninguém arreda o pé daqui, porque tem comida boa, cerveja gelada e música ao vivo. Tem show rolando, daqui a pouco mais bandas sobem aqui ao palco do Bar da Copa e todo mundo se divertindo e aproveitando então esse último dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Lembrando que na terça-feira que vem, muita gente contando com a folga, já não tem mais. A realidade está de volta e o Brasil, infelizmente, fora da Copa. Beleza, Carol? Volto com você. Obrigada, Lauro. Algumas horas antes do Jogo do Brasil, o trânsito ficou todo engarrafado aqui em BH. Agora você imagina se os sinais não estivessem funcionando. Só esse ano a BH Trans já registrou mais de 200 ocorrências de furtos de cabos que acabam por desligar os semáforos. Já tem até cruzamento que teve que ser interditado e só vai ser liberado quando os sinais voltarem a funcionar. Trânsito complicado e a causa está aqui. Vários cabos que abastecem de energia os semáforos estão cortados. A Avenida Tereza Cristina, com via 210, no Betânia, região oeste de BH, é alvo frequente de bandidos que furtam os fios de cobre. Constantemente desligados. Acho que é roubo de cabo, não sei. 6 semáforos estão desligados só neste trecho. Nos últimos dias tem sido, viu? É um caos. No horário de pico tá terrível passar. Aqui é precário, sempre tá assim, semáforo não funciona. O acesso para a via 210 foi interditado pela Avenida Tereza Cristina e os motoristas precisam pegar um retorno ao lado. Aí o transtorno para o motorista? Todinho. E além dos desvios, né, consumo desnecessário de combustível, inclusive. A BH Trans colocou placas e agentes têm orientado os motoristas. Mas mesmo com a sinalização, acidentes são registrados no local. De acordo com a BH Trans, em todo o ano passado foram furtados 27 mil metros de cabos de cobre aqui na capital. E só nos 6 primeiros meses desse ano, o número mais que dobrou. Foram furtados 60 mil metros, num prejuízo de aproximadamente R$270 mil aos cofres públicos. E com mais um furto, o trânsito deve ficar prejudicado por mais tempo na região, já que ainda não há previsão de quando novos cabos serão instalados. Fique seguro, se não houver um guarda ali para ajudar, fica complicado. O governo do estado anunciou hoje a implantação de mais 120 bases comunitárias da Polícia Militar. Além disso, foi divulgado também a criação da Central de Bloqueio de Celulares. Agora vai ser possível bloquear o aparelho roubado pela internet. A central tem 80 monitores, 24 painéis e 2 televisores. No local será possível observar em tempo real mais de 1.100 pontos de Belo Horizonte, região metropolitana e das rodovias MG10, 040 e do anel rodoviário, por meio das câmeras instaladas em locais estratégicos. Outra iniciativa tomada e que deve ajudar na redução dos números relativos a furtos e roubos de celulares é a criação de uma central eletrônica para bloqueio dos telefones. O cidadão agora com 4 cliques vai entrar no site da secretaria, apenas registrar o REDS e fazer o bloqueio do celular. Questionado sobre as fugas e sobre o uso de celulares dentro do sistema prisional, o secretário de Segurança Pública, que acumula o cargo de chefia da Superintendência de Administração Prisional, minimizou o problema. Aconteceram fugas, e é fato, mas são percentuais, são números pequenos em relação a 73 mil presos que a gente custodia hoje no sistema prisional.
Outro anúncio feito hoje foi do início da segunda fase da implantação das bases móveis. O sistema, que segundo a PM teve um bom resultado, será ampliado agora para o interior do estado. Serão 120 novas bases, basicamente na região metropolitana, com maior consistência de presença em Contagem, Betim, depois Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves e no interior, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. O comandante-geral da PM rebateu as críticas feitas no meio político de que os números sobre a redução da violência divulgados estariam sendo maquiados. A acusação partiu de um parlamentar que se dedica exclusivamente a fazer oposição político-partidária. Não tem qualquer fundamento o que ele falou. O que nós temos, na verdade, em Belo Horizonte, as pessoas não sabem, é o contrário. Nós temos uma expressiva, que nós chamamos de supernotificação, que são delitos de furto registrados como roubos. Isso dá um impacto de quase 3% da estatística de Belo Horizonte para cima. Foi detido o dono da boate na região da Pampulha, onde houve o tiroteio no último fim de semana. A Polícia Civil precisou conduzi-lo para o Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa por tentativa de obstrução das investigações policiais. Segundo a polícia, a condução precisou ser feita depois que os agentes foram cumprir um mandado de busca e apreensão na boate. O proprietário teria se negado a entregar as imagens do circuito interno de segurança e ainda, de acordo com a polícia, teria ofendido uma testemunha que acompanhava o cumprimento do mandado. O homem foi ouvido e liberado pela Polícia Civil. As imagens já estão em poder da corporação, que vai continuar a investigação. Em nota, a boate informou que todas as imagens do circuito foram disponibilizadas à Justiça e os responsáveis estão colaborando com as investigações. A confusão aconteceu na madrugada do dia 2, quando, após uma discussão, Pedro Henrique Vitor Silva, de 20 anos de idade, teria voltado armado e atirado contra o segurança. Um policial que estava no local reagiu. O atirador acabou morrendo. Um estelionatário foi preso no centro-oeste de Minas, suspeito de aplicar golpes em lojas de materiais de construção. Ele comprava, não pagava e revendia. O criminoso ainda gostava de ostentar nas redes sociais. Éber Júnior Silva, de 32 anos, foi preso suspeito de aplicar golpes em lojas de materiais de construção em Carmo do Cajuru. Segundo a Polícia Civil, Éber é investigado desde abril deste ano. Ele conquistou a confiança de vários comerciantes da região, efetuando compras de materiais de construção e pagando regularmente a princípio. Contudo, após obter a confiança deles, ele começou a aplicar o velho golpe das folhinhas. Em que consiste esse golpe? Ele pegava folhas de cheque de terceiros, os quais eles conheciam, e a Polícia Civil investiga a participação, e ali ele realizava assinatura nos cheques. Segundo a Polícia Civil, o suspeito comprava esses materiais não somente para construir casas, mas também os revendia em redes sociais. Segundo o delegado, o suspeito ostentava bebidas caras e grande quantidade de dinheiro nas redes sociais. Outras pessoas suspeitas de participação nos golpes estão sendo investigadas. Inclusive há familiar dele que esses cheques estavam no nome desse familiar. Então a Polícia Civil já indiciou essas pessoas e pediu inclusive a prisão. No entanto, a prisão a princípio foi deferida só dele. Éber vai responder por estelionato e foi encaminhado para o presídio Floramar, em Divinópolis. Segundo a Polícia Civil, ele aplicou o mesmo golpe em uma empresa de São Paulo que teve R$20 mil de prejuízo. Um homem conversava com pessoas num posto de combustível quando foi abordado por 2 ladrões e teve a moto roubada. Os bandidos ainda pediram ajuda para dar a partida. Veja as imagens. A vítima é este homem que aparece no alto do vídeo com um capacete. Ele conversa com 3 pessoas. A moto dele está estacionada ao lado. Logo depois, ele é rendido por 2 bandidos que anunciam o assalto. Um deles está armado. O dono da moto entrega a chave para um dos criminosos, enquanto o outro pega o capacete. O ladrão não consegue ligar a moto e é ajudado pela vítima. Em seguida, os bandidos fogem. O governo do estado concedeu a licença para a construção do novo distrito para o reassentamento da população de Bento Rodrigues. O antigo distrito no município de Mariana foi destruído pela lama que vazou com o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. A construção vai beneficiar 730 pessoas de 238 famílias.
A área conhecida como Lavoura também fica em Mariana. A Fundação Renova, responsável pelas obras, vai iniciar o processo de loteamento com a instalação da estrutura de água, esgoto, ruas, áreas verdes e institucionais. De acordo com o presidente da Fundação, Roberto Vac, a previsão para a finalização de todo o trabalho é de 20 a 22 meses. A atuação de uma massa de ar deixa o tempo estável e seco na capital e região metropolitana. De acordo com a Defesa Civil, a umidade do ar deve ficar em torno dos 30%. O alerta vale até a próxima segunda-feira. Veja agora como fica o tempo neste sábado nas outras regiões do estado. Céu parcialmente nublado com névoa úmida ou nevoeiro ao amanhecer na zona da Mata e nos vales do Rio Doce, do Mucuri e do Jequitinhonha. Nas outras regiões, o sol aparece entre nuvens. Na capital, mínima de 13 e máxima de 26 graus. Em Divinópolis, a temperatura vai de 8 a 30. De 5 a 27 graus em Passos. Varia entre 9 e 33 em Montes Claros. E em Juiz de Fora, mínima de 8 e máxima de 31 graus. E é neste período seco, sem chuva, que acontece a maioria dos incêndios em vegetação. Por isso, durante a estiagem, o cuidado tem que ser redobrado. De acordo com os bombeiros, a maior parte das queimadas ocorre pela ação do homem. Algumas vezes de forma direta, outras sem querer mesmo. Às vezes vai colocar um fogo num amontoado de lixo, ou vai querer fazer a limpeza do terreno utilizando o fogo para fazer essa limpeza, em vez de capinar, de roçar, e isso acaba desencadeando um grande incêndio. Até agora, o clima não deixou o ambiente em situação crítica para a ocorrência de queimadas em virtude de chuvas espaçadas. Mas a estiagem vai deixando a vegetação seca. De acordo com os bombeiros, pequenas fagulhas podem sair do controle. Primeira coisa, a gente pede para conscientizar as pessoas que evitem qualquer tipo de ação que seja utilizada aí o fogo. Então, além de ser proibido por lei, não utilize essa prática aí de fazer uma queimar um resto de papel, um resto de entulho. Então, isso aí, essa época do ano, tem que ser proibido. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que entre 1º de janeiro e 2 de julho deste ano, foram 648 focos de queimadas em Minas Gerais. Número bem próximo ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 684 focos. Um dos riscos dessa prática é o fogo se alastrar e atingir áreas de reserva ou até mesmo imóveis. Os danos ambientais aí às vezes são irreparáveis, né? A gente vê um prejuízo aí à fauna e à flora, os animais às vezes são mortos, perdem o seu habitat natural ali, e isso no futuro também, devido à retirada da cobertura vegetal, depois dessa época de seca vem o período chuvoso, isso aí pode ocasionar também deslizamentos e outras consequências aí desastrosas. Você vai ver agora o problema dos moradores do bairro São Cosme, que fica em Santa Luzia, região metropolitana de BH, ali pertinho da cidade administrativa. Lá não tem esgoto, luz, nem pavimentação e ainda falta coleta de lixo. Eu estou diante da cidade administrativa, na rua Ibirapuera, no bairro São Cosme, em Santa Luzia. E hoje eu vim conversar com os moradores para eles me contarem como que é conviver com uma vista tão glamurosa de uma rua que não tem asfalto, coleta de lixo e nem rede de esgoto. Desde 94 que eu moro aqui, pago meus impostos, todos os meus tributos e sofro com isso. Na seca é terra, é poeira, muito buraco que a gente consegue andar até mesmo a pé e passar com o veículo, por causa de entulho, que os moradores vão juntando, tampando os buracos, como vocês veem aqui. Na época da chuva até você sai deslizando, não tem como. E por causa da falta de estrutura, os moradores têm que conviver com acúmulo de lixo, mato, cobras, ratos e escorpiões. É o que aconteceu aqui com esse morador, que a esposa já foi picada por escorpião, não é isso? É isso, ela foi picada por escorpiões, tem 17 anos que eu moro aqui, paga imposto e IPTU, aí eles não fazem nada aqui. Olha aí, ó, veja só o tamanho do animalzinho deles. Tem que ser tomada uma providência. Liga para a prefeitura, eles falam que vem cá detizar, não vem, então aguardando eles virem detizar as casas até hoje, liga para lá, fala que não tem como, que está sem remédio na prefeitura de Santa Luzia. Tem uma outra moradora aqui
que a cobra entrou no quarto do filho dela. Tava debaixo da cama, meu menino tava dentro do quarto, tava debaixo da cama. Aí assim que eu entrei, ele tá assim, mãe, tem uma cobra aqui. Aí eu entrei pra ver, meu pai tentou matar, ela entrou dentro do guarda-roupa. É um absurdo, e não foi só essa, passaram várias cobras pra dentro da residência, escorpiões, meu pai mataram vários. Os moradores contam que em dias de chuva a passagem pela rua é um verdadeiro transtorno. Para melhorar um pouco o acesso, eles tiveram que concretar um trecho da via. Igual tem caminhão, às vezes eu preciso trabalhar, quando chove, eu tenho que deixar o caminhão em outro lugar, ou então só desce, aqui no caso só desce, a gente desce. Para subir não tem como subir, né? E para ter acesso à estação do MOVE, eles precisam pegar um atalho de terra. Ivani faz esse percurso todos os dias para ir trabalhar. O ônibus é mais demorado, tem ônibus de meia hora, então para que eu não chegue atrasado no meu trabalho, eu faço esse acesso que para mim é mais fácil. Desde que eu moro aqui, eu faço essa reclamação, esse apelo e eu não consigo. Pais de crianças de uma creche de Juiz de Fora, na Zona da Mata, estão preocupados e denunciam o aparecimento de escorpiões no local. Em nota, a Secretaria de Educação informou que as atividades da creche comunitária serão retomadas na próxima segunda-feira e que todas as aulas vão ser repostas. Ainda segundo a nota, os serviços da creche foram interrompidos assim que foi constatada a presença de escorpiões no local. Equipes do DENLURB e da Impave também já estão trabalhando na limpeza da praça que fica ao lado da creche. Eles pedem a colaboração da comunidade para manter o local limpo para que os animais não voltem. A Secretaria de Saúde também mandou nota informando que a equipe de zoonoses realiza trabalhos de dedetização na praça e nos bueiros na via onde está a creche. Segundo o departamento, a instituição já foi orientada para a colocação de telas e ralos para bloquear e evitar a entrada dos animais. Para denúncias, dúvidas e orientações, a população de Juiz de Fora pode entrar em contato com o serviço de zoonoses do município. O telefone é o 3690-7030, DDD 32. Uma neném que nasceu com síndrome de Down e teve complicações no coração precisa urgentemente de uma vaga no hospital. Ela está numa UPA de Divinópolis depois de ter passado por cirurgia aqui em Belo Horizonte. Heloísa tem 1 ano e meio e desde que nasceu luta pela vida. Ela é portadora da síndrome de Down e nasceu com um problema grave nas válvulas do coração. A cirurgia para a correção foi feita em janeiro deste ano na Santa Casa de Belo Horizonte. Enquanto Heloísa se recuperava no pós-operatório, pegou uma infecção grave. Essa infecção, uma bacteriana, né? Pegou, amputou a perninha porque deu trombose, daí tirou um pedacinho do intestino que necrosou. E isso levou a usar a colostomia. Heloísa ficou internada em BH por 6 meses e pegou pneumonia. Mesmo assim, recebeu alta, já que estava com a imunidade baixa. Daí começou a febre alta, de 39 a 40 graus de febre, onde eu tive que trazer ela para o UPA. A espera por uma vaga hospitalar já dura uma semana. Com tantos problemas sem solução, Edivânia teme que a filha não resista. Meu medo é que ela não tem mais... Ela vai esperar perder a outra perna. E agora, se ela não for pro hospital, eu vou perder ela de vez. A unidade de pronto atendimento informou que a Heloísa foi cadastrada na Central de Regulação e aguarda que seja encontrada uma vaga. De acordo com a Prefeitura de Divinópolis, as crianças com pneumonia são encaminhadas para hospitais em Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde informou que a Heloísa foi cadastrada na Central de Leitos no domingo e que agora aguarda uma vaga para internação em um dos hospitais credenciados ao SUS aqui na capital. Daqui a pouco, logo depois do comercial, o Brasil parou mais uma vez para assistir à seleção da Copa. A torcida fez a parte dela, mas o sonho do Hexa foi adiado. Eu volto já. Mais uma vez, a cidade parou para ver a partida do Brasil na Copa do Mundo. E o fim de semana começou mais cedo para muita gente nesta sexta-feira. Faltando 1 hora para o jogo, outra vez trânsito todo agarrado.
E pelo caminho encontramos um PM orientando a bagunça apenas em um cruzamento. Uma lambança em dia do hospital daqui. Tem 40 minutos que eu estou parado. De novo o comércio fechou, bancos também. Muita gente saiu correndo do trabalho para ver a partida. Da empresa toda, todo mundo no clima, né? Clima de sexta-feira mesmo e de Copa do Mundo. Quartas de final com brasileiro a caráter e com muita confiança. Tô muito confiante. 5-0 hoje. 5-0? 5-0. Muito confiante. Tem que estar. Vocês também estão animados, estão confiantes? É 5-0, igual ele falou? Não, 3-1. O Brasil vai ganhar de todo mundo, é isso aí. 2-0 hoje, acabou. Na Savassi, bares cheios. No quarteirão fechado, 2.000 pessoas cheias de ansiedade. Quem estava trabalhando assistia como dava. Mas tanta animação logo tomou o primeiro balde de água fria. E momentos depois, mais um. (2-0) Bélgica. O segundo tempo começou tenso. Nesse centro universitário, a turma assistiu a partida antes da festa junina. E a torcida até se acendeu com o gol brasileiro. Mas não deu mesmo. Perdi mais uma. Outros preferiram aproveitar a festa. A gente tá muito triste, mas fazer o que? Agora é beber. Na verdade, a gente hoje estava agendado para a gente fazer o Arraiado Uni, que faz parte do projeto Campus Aberto. A gente abre o campus para a comunidade, para os nossos alunos, colaboradores. E aí bateu com a data do jogo, vamos transmitir e aí dando continuidade ao Arraiá. Mas já começou e vai ser um sucesso. O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Eu estou de volta na próxima segunda, a partir das 7h15 da noite. Um bom fim de semana para vocês e até lá. Tchau!